Olá vocês, estamos de volta com mais um Ciência e Pesquisa. Ciência e Pesquisa é uma parceria da Unisul TV com a GPEX, Gerência de Ensino, Pesquisa e Extensão da Unisul, e com a Unitec, Unidade Interdisciplinar de Tecnologia e Ciência também da Unisul. Bom, hoje nós vamos falar de História, falaremos de Arqueologia, e a nossa convidada é a professora doutora Deise Skunderlich Eloy de Farias, graduada em História pela Universidade, pela Unisul, especialista em História pela Unisul, mestre em História pela PUC do Rio Grande do Sul e doutora em História com área de concentração e Arqueologia pela PUC do Rio Grande do Sul. Professora, é um prazer tê-la conosco. Boa tarde, Gilson. Tudo bem? Tudo bem, professora? Tudo bem. Bom, professora Deise, é o seguinte, uma das questões que envolvem a nossa sociedade e uma das questões com que nós falamos para as pessoas e discutimos muito é a questão da nossa memória e da história. Como é que tu vês, professora, essa questão da arqueologia na nossa região, a importância para a sociedade e quais trabalhos de pesquisa que desenvolves hoje em nossa região? Nós já sabemos, e os meios de comunicação já divulgaram muito o teu trabalho com os sambaquis, né, fundamentalmente na região da Jaguaruna, o trabalho no município de Rio Fortuna, quero crer, de Grão-Pará, né? Como é que é isso e a importância para a sociedade? Professor, é um prazer estar aqui com você, com esse programa que tem bastante audiência e que leva um pouco da ciência para a comunidade, né? Que muitas vezes a ciência acaba sendo uma espécie de mito, né? As pessoas têm medo de se aproximar, né? De uma pesquisa, de um cientista, é como se fosse algo intocável. E na realidade não é assim, né? Nós temos essa pesquisa que você disse. É uma pesquisa que envolve toda a região da Murel, os 17 municípios da Murel. A gente vem trabalhando com todos os sítios arqueológicos aqui da nossa região desde 2000, quando fundamos o nosso grupo de pesquisa, o Grupo EP Arqueologia, que está fazendo 10 anos esse ano, né? E a gente trabalha com os sambaquis da região litorânea e com os sítios do interior, que até 2005 eram pouco conhecidos, né? Nós tínhamos assim mais conhecimento dos sambaquis. Todo mundo já ouviu falar em sambaqui, mas em sítios de caçadores-coletores do interior isso nunca, né, tinha passado assim para as pessoas. Então nós iniciamos uma pesquisa em 2005 com apoio do CNPq, da FAPESC, e desde então a gente vem mapeando sítios, cavando, datando, criando uma história para a nossa região. Qual é a importância, professora, para as pessoas que nos assistem nesse momento, a importância desse trabalho arqueólogo, desse trabalho de resgate da história? Eu lhe pergunto isso, professora, porque se diz que o brasileiro não tem memória, normalmente isso. A gente ouve na imprensa algumas pessoas com certa maldade falam que o brasileiro não tem memória. Mas na minha concepção, a falta de memória é a falta de conhecimento, na verdade, da importância de alguns valores, né? E a arqueologia tenta resgatar isso. Na realidade, nós temos hoje um trabalho árduo que é desconstruir uma história que foi construída durante muitos anos, desde o Brasil, né, do início da colonização do nosso território brasileiro. Então nós temos uma história aí de índios, de povos que habitaram aqui antes da chegada dos europeus e que quando esses europeus chegam, né, eles entram em contato com uma cultura diferente. Perfeito. E essa cultura é dizimada, né? Eu posso resgatar contigo alguma coisa nesse sentido? Em 1549, quando chegaram os padres jesuítas, eles tinham o objetivo fundamentalmente de catequizar mulheres, índios e crianças, né? Na verdade era catequizar ou pacificar essas pessoas para explorá-las, professor? Na realidade existia um projeto de catequização e isso gerava de alguma maneira a exploração e por outro lado gerava também até a proteção desses povos, como foi o caso das missões jesuíticas no Rio Grande do Sul, Argentina, Paraguai. Então, quer dizer, você tem uma área ali que eles acabam sendo protegidos. Tanto que depois ocorre a guerra, né, entre o governo de Portugal e os jesuítas, e os Guarani ficam junto com os jesuítas, porque na realidade eles se sentem protegidos. Então, voltando, a arqueologia, ela serve, né, nesse momento para reconstruir essa história, para dar visibilidade a essa história que durante 500 anos foi apagada. Você vê, professor, só o ano passado que o governo federal estabeleceu uma lei que entra dentro da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em que as escolas obrigatoriamente têm que ensinar sobre as populações indígenas.
Mas é um absurdo, né, professor? É um absurdo. O ano passado isso O ano aconteceu. passado. E 2 anos antes sobre as populações afrodescendentes. Então, quer dizer, existem grupos humanos que construíram o nosso país, como os negros e os índios, que ficaram invisíveis durante basicamente 500 anos de história. Claro, e aí é óbvio que vão se dizer que o brasileiro não tem memória, porque não tem informação, Não tem tem. conhecimento. A memória que nós temos é uma memória recente do século XIX, quando chegam os europeus, italianos, alemães, e que há uma espécie de branqueamento, né, da nossa raça brasileira, vamos dizer assim, né? E daí ocorre todo esse processo. Então a arqueologia quer mostrar isso, mostrar que o Brasil iniciou muito antes dos brasileiros. Perfeito. Né? Professora, aqui na região, efetivamente, por exemplo, como é que é feito o trabalho, por exemplo, para um arqueólogo, para as pessoas que nos assistem, até porque, como funciona isso, né? Como é que é feito, como é que se faz uma escavação, quais cuidados, o envolvimento da população do entorno, como é que é feito isso efetivamente, professor? Tem vários caminhos. O primeiro caminho é a questão de pesquisa de laboratório. Perfeito. Nós temos que saber se aquela área é viável. Por exemplo, Jaguaruna, Laguna, Tubarão, são municípios com muitos sambaquis. Perfeito. Né? Então, esses sambaquis, eles têm importância histórica porque eles precisam ser pesquisados, saber quem eram essas populações que foram os primeiros pescadores do nosso litoral. Né? Então, nós vamos em laboratório pesquisar sobre eles, montamos um projeto, angariamos recursos e daí vamos a campo. Perfeito. Então eu vou deixar, professora, para começar a fazer alguns comentários e observar o envolvimento da população no próximo bloco, pode ser? Tá certo. Bom, nós estamos conversando com a professora Deise Skunderlich Eloy de Farias, professora cientista arqueóloga da nossa universidade. 3 minutos e já voltamos.